Saúdo aqui o professor Ricardo Normanha, professor aqui da FEUSP, o Armando de Lima, que é um colega do Grupo de Estudos Clássicos, orientando do professor Marcos, realizando mestrado, está participando da semana conosco, né? E devo dizer que fico muito contente, muito honrado de apresentar aqui alguém que eventualmente não precisa de muitas apresentações, que é o professor Roberto Bolzani Filho. Fico particularmente contente porque foi meu orientador de mestrado, in illo tempore, não é, professor? E como disse o professor Marcos, está sempre aqui conosco, participando das nossas atividades, prestigiando a Semana de Estudos Clássicos e contribuindo muito, né? O professor Roberto Bolzani Filho, ele é graduado, mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, aqui pela nossa FEFELESH, e desde 2013 é livre docente do Departamento de Filosofia. O professor Roberto Bolzani foi orientado, tanto no mestrado quanto no doutorado, por outro nome muito importante dos estudos clássicos no Brasil, o professor Oswaldo Pochat Pereira. E acho que até por essa proximidade, né, o professor Bolzani ele tem como principal eixo da sua produção os estudos em torno do ceticismo, mas também da obra de Platão e da obra de Aristóteles. O currículo do professor é bastante extenso, acho que não vem ao caso aqui me debruçar demais, mas eu gostaria de destacar duas das suas produções, um livro publicado em 2013, se não me engano, professor, né, pela Alameda Casa Editorial, intitulado Acadêmicos versus Pirrônicos, e uma, devo dizer de minha parte, brilhante introdução à edição, à tradução da República, publicada pela Martins Fontes, tradução da professora Ana Lia, não é? E o professor Bolzani traz aqui para nós uma fala hoje, que é uma questão, né? Eu acho que passo a palavra, professor, com a questão que dá título à sua fala, né? Se há um ensino socrático na apologia. Professor, muito obrigado, a palavra é sua. Boa noite a todas, a todos. Quero agradecer Marcos, Bruno, Armando, o professor Ricardo, por mais um convite para estar com vocês aqui. É sempre um prazer. Espero contribuir com uma fala que seja útil, interessante, para pensar a questão da educação. Não um pensador como Platão, que é frequentemente associado à ideia de educação na antiguidade, né? O título da palestra é provocativo: se há um ensino socrático no texto chamado Apologia de Sócrates, de Platão. Eu sei que o André Malta, meu colega do grego, já esteve hoje à tarde para falar sobre o texto da Apologia, junto com a Ética Nicômaco de Aristóteles. Eu imagino que talvez eu vá abordar alguns tópicos que retomem alguma coisa que ele disse, provavelmente outros não. Mas é bom, gostaria de ter assistido, inclusive, mas não foi possível, mas é bom. Os que assistiram à tarde talvez já estejam mais familiarizados com esse texto de Platão, isso certamente vai me ajudar um pouco, né? Bom, por que a pergunta há um ensino socrático na apologia é uma pergunta relevante? Porque, numa passagem da Apologia, vocês sabem que a Apologia de Sócrates é o texto em que Platão escreve o que seria supostamente o discurso que Sócrates faz em sua defesa no tribunal. Ele é acusado no tribunal de corrupção dos jovens e de negar os deuses da cidade. A acusação de corrupção dos jovens é, evidentemente, uma acusação que diz respeito à educação. Esse é um tópico ligado à noção de educação. E, num dado momento do seu discurso, Sócrates profere a seguinte frase: eu nunca fui professor de ninguém. Que é uma frase que soa muito espantosa até, né? Porque nós estamos habituados
associar o nome de Sócrates à ideia de educação, né? Nunca é demais lembrar o famoso livro de Werner Jäger, que todos nós conhecemos em alguma medida, a Paideia. Jäger, na Paideia, profere a seguinte frase: Sócrates é o maior fenômeno pedagógico do Ocidente. E, no entanto, na Apologia, Sócrates diz: eu nunca fui professor de ninguém. O que não deixa de causar uma certa estranheza. Provavelmente, o que leva Jäger e muitos outros intérpretes de Platão a associar o nome de Platão e de Sócrates à ideia de educação tem a ver com a famosíssima maiêutica do Teeteto, do diálogo Teeteto. O Teeteto é um dos diálogos de Platão, de velhice, onde Platão coloca ali a figura de Sócrates, e Sócrates, diante de Teeteto, Teeteto está tentando responder às perguntas de Sócrates, diz que não consegue, Sócrates diz que você está sentindo as dores do parto, né? A maiêutica é o nome da arte da parteira, né? E, por uma coincidência, Sócrates era filho de uma parteira. Então, diz Sócrates, né, que ele entendia que o trabalho que ele fazia de interrogação dos seus interlocutores, que é um trabalho que geralmente levava o interlocutor a um estado de refutação, a chamada aporia, o interlocutor chega um momento e não sabe mais o que responder. Sócrates diz nessa passagem que o que ele está fazendo ali é um trabalho semelhante ao trabalho de sua mãe. Né? Por quê? Porque assim como a sua mãe, que é parteira, não concebe e não dá à luz, mas apenas ajuda a alguém dar à luz, Sócrates diz que quando ele interroga, ele está ajudando o interlocutor a dar à luz suas próprias ideias. Né? Bom, essa concepção que no diálogo Teeteto Sócrates tem da sua própria atividade interrogativa, Sócrates é um filósofo da interrogação e da refutação, né? É bastante simpática a uma ideia moderna e contemporânea de que o ensino não deve ser uma forma de incutir conteúdos, mas de estimular o educando a pensar por si próprio. Né? Então, digamos, o que há de atrativo na maiêutica socrática é essa ideia de um tipo de educação, embora esse termo não seja usado por Sócrates ali, mas é uma ideia que se torna uma ideia inspiradora de uma certa concepção de educação, um tipo de atividade numa relação entre o interrogador e o respondente, na qual o interrogador não está tentando, para usar uma terminologia bastante conhecida, doutrinar o educando. Né? Então, seguramente, a associação entre o nome de Sócrates e a ideia de educação passa não apenas, mas também por essa célebre... São 2 páginas do diálogo Teeteto, onde Platão atribui a Sócrates essa chamada arte da maiêutica, a arte da parteira. Sócrates como um parteiro de ideias do seu interlocutor, nunca ideias próprias. Né? Bom, mas então, como entender que essa ideia de educação, ou alguma noção de educação, possa ser pensada num texto da Apologia, que não é o Teeteto? Então, se Sócrates diz na Apologia que nunca foi professor de ninguém, como é que alguém pode, ao mesmo tempo, se negar a ser chamado de professor? Ele diz, nunca tentei ensinar nada a ninguém, e num texto bem mais tardio de Platão, aparecer sendo descrito como alguém que estimula o interlocutor a ter ideias próprias. Né? Bom, isso passa pelo significado que tem o texto da Apologia de Sócrates. Na Apologia de Sócrates, possivelmente, nunca se pode dizer com absoluta certeza, mas possivelmente o primeiro escrito de Platão, que Platão escreve
algum tempo após o julgamento e a morte de Sócrates. Sócrates, em 399 a.C., é acusado no tribunal de corrupção dos jovens, de corromper a juventude e de negar os deuses da cidade. Ele é condenado e ele então morre na prisão tomando cicuta, tomando veneno. Tudo indica que, algum tempo depois do acontecimento, vários discípulos de Sócrates, entre os quais Platão, escreveram então apologias de Sócrates. Platão não foi o único a escrever uma obra chamada Apologia de Sócrates. Nós conhecemos também a Apologia de Xenofonte, embora Xenofonte seja um autor um pouco mais tardio, tudo indica que Xenofonte escreve sua apologia já no final da primeira década do século IV, enquanto Platão provavelmente escreveu antes. Né? Mas em todas essas apologias que foram escritas por Platão e pelos outros discípulos de Sócrates, seguramente nós não devemos imaginar, isso é algo extremamente importante para entender o texto da apologia, nós devemos tirar das nossas mentes a ideia de que, quando Platão escreve um texto como apologia, é porque ele assistiu o julgamento, ele provavelmente assistiu o julgamento, e aí saiu correndo para casa e anotou tudo. Ou então anotava enquanto Sócrates fazia o seu discurso de defesa. Isso faria de Platão talvez um jornalista razoável, mas isso não existia. Então a ideia de que o texto que vocês têm, chamado Apologia de Sócrates, que é o discurso que Sócrates faz em sua defesa no tribunal, é uma reprodução do que Sócrates realmente disse no tribunal, é uma ideia falsa e que tolhe profundamente a nossa compreensão de toda a riqueza presente nesse texto. Na verdade, é preciso abandonar, para entender esse texto, e de resto, todos os diálogos de Platão, abandonar uma distinção que é muito cara a nós, que é a distinção entre realidade e ficção. Como se os textos pretenderam ser ou expressão da realidade, tal como ela aconteceu, ou uma obra ficcional. Essa distinção é uma distinção que não tem lugar ainda. Ela não deve ser usada. O que deve se pensar sempre é que todos esses textos que Platão escreve, onde Sócrates aparece, e muitos textos que outros discípulos escreveram que se perderam, são obras de imitação, de mímesis, de mimese. E o que é a imitação? A imitação ela não é uma reprodução. Então, a imitação não é como uma fotografia que eu tiro de algo, que tenta reproduzir o máximo possível esse algo, mas é uma construção por meio do logos, da linguagem, do discurso, com base em certos acontecimentos, de um certo caráter, do que os gregos chamam de ethos. Um caráter moral. Né? E a apologia que Platão escreve, a apologia de Sócrates escrita por Platão, contém, vejam, isso faz da apologia um texto ao mesmo tempo retórico e poético, contém a construção de um indivíduo chamado Sócrates. Essa construção não é ficcional, mas não é a construção de um suposto historiador que está tentando reproduzir a figura de Sócrates. Mesmo o historiador na antiguidade não deve ser compreendido à luz dessa ideia de uma reprodução fiel dos fatos. Né? O que está acontecendo ali é, por meio do discurso que Sócrates faz em sua defesa, a apresentação ao leitor de Platão. Nós temos sempre que lembrar, eu digo sempre aos meus alunos isso, que é triste dizer isso, mas Platão não escreveu para nós, escreveu para o leitor contemporâneo dele, e o leitor contemporâneo dele tem um conhecimento sobre quem foi Sócrates muito melhor que o nosso. Né? O leitor contemporâneo de Platão é um leitor de Homero, é um leitor dos Trágicos, é um leitor de Tucídides, enfim, é um indivíduo formado num certo conjunto relativamente enxuto de textos e de autores, e que tem uma formação, portanto, muito uniforme. E é a esse leitor que Platão escreve, e é a esse leitor que Platão está dirigindo a sua própria construção da figura socrática. Então, o texto da apologia, a bem da verossimilhança que ele deve possuir, ele deve ser um texto que contenha características típicas de um discurso de defesa num tribunal,
o que significa que ele tem uma dimensão retórica. Portanto, vocês, ao lerem a Apologia, vão encontrar afirmações de Sócrates que são típicas de alguém que está no tribunal se defendendo, e quem está no tribunal se defendendo lança mão de recursos retóricos. Né? Mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, nós podemos encontrar no texto de Platão uma outra dimensão que não é retórica, e vejam que retórica aqui não tem nenhum sentido pejorativo. Um bom texto que tente mostrar alguém se defendendo no tribunal tem que ser retórico. Ele não pode não ser retórico. Mas ele também é filosófico, ou seja, eu costumo usar essa expressão, a Apologia é um texto que tem duas camadas. Tem uma camada, se vocês quiserem recorrer a uma imagem geológica, né, digamos que tem uma camada mais na superfície, que é a da retórica, né? Então, quando Sócrates começa o seu discurso de defesa, ele diz assim, ele diz ali para os juízes, depois de ouvir os meus acusadores, eu acho que mal me conheço, porque eles falaram de maneira tão persuasiva que, de repente, eu quase me esqueci de quem sou, e, no entanto, não disseram verdades. Qualquer um que vai falar no tribunal começa a falar assim. Precisa falar assim, precisa desqualificar a fala do seu adversário para qualificar a sua própria fala. Né? Então, isso é um procedimento retórico esperado. O leitor de Platão, esse leitor contemporâneo, ele espera que o discurso que Sócrates vai proferir ali comece assim. Sócrates vai dizer assim, olha, eu não estou acostumado com o tribunal, a minha linguagem não é uma linguagem muito rebuscada, muito bela, é uma linguagem espontânea. Todos os indivíduos que vão no tribunal falar, seja para acusar ou para se defender, vão dizer algo semelhante, porque faz parte de um conjunto de procedimentos típicos de um orador forense. Né? Ao mesmo tempo que há na superfície, então, uma camada retórica, e, repito, retórico não é um termo pejorativo aí, há uma camada filosófica que não está na superfície, que precisa ser descoberta no texto. Quer dizer, Platão não está escrevendo a Apologia de Sócrates, ou seja, ele não está ali começando um texto no qual Sócrates fala, defendendo-se junto aos juízes da acusação, como se ele estivesse fazendo um exercício retórico apenas. No interior desse procedimento retórico, ele vai construindo esse ethos, esse caráter, que é para ele o caráter paradigmático da filosofia. Quer dizer, o nome Sócrates é representativo daquilo que, no momento em que Platão escreve o texto, significa para ele ser filósofo. Né? E o que é interessante dessa ideia de duas camadas de leitura é que, às vezes, uma mesma afirmação pode ser lida como retórica ou pode ser lida como filosófica. Isso é um ponto que eu quero destacar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar pensar algumas passagens do texto para mostrar que, ao mesmo tempo que elas são passagens retoricamente esperadas, elas contêm uma mensagem filosófica, e aí talvez se possa dizer que existe a presença de um ensino socrático na Apologia. Só que, para entender inicialmente por que Sócrates diz eu nunca fui professor de ninguém, né, é preciso entender qual é o contexto no qual Sócrates faz essa afirmação. E o contexto é, ele está sendo acusado de corromper os jovens da cidade e está sendo, entre aspas, acusado de ser um sofista. Né? Ou seja, quando Sócrates começa a se defender, ele faz uma coisa muito estranha. Eu não sei se alguém no tribunal que está falando em nome próprio faria isso, mas Sócrates diz assim, olha, os meus acusadores são esses que estão aqui, mas, na verdade, eu tive antigamente muitos outros acusadores. Eu tenho muito mais acusadores do que esses que estão aqui. É um advogado estranho. É alguém que se defende de maneira muito curiosa, dizendo, tem mais gente que me acusa, não são só eles. Bom, por que isso é feito? Porque isso permite a Platão evocar o nome de Aristófanes, que escreveu uma comédia chamada Nuvens, onde Sócrates é a personagem principal, é objeto de ridicularização, e Sócrates é descrito como um sofista. Ou seja,
Sócrates é um indivíduo que, aos olhos dos atenienses, de uma forma geral, ele é associado a outros indivíduos, estes sim, que professam um saber. A palavra professor nunca é demais lembrar, ela significa aquele que professa alguma coisa. Esses indivíduos são chamados de sofistas. Os sofistas são figuras extremamente importantes na Grécia Antiga, porque, embora Platão tenha sido um grande crítico dos sofistas e tenha produzido uma imagem, até certo ponto, injusta sobre os sofistas foram grandes disseminadores de cultura, né? Ao que tudo indica, esses sofistas, como Protágoras, Górgias, Hípias, Pródico, Eveno, Trasímaco, eles tinham um ensino variado, eles não eram idênticos no seu ensino, mas todos eles, de alguma maneira, ensinavam retórica, ensinavam o aluno a usar o logos, a usar a palavra naquilo que interessa. E o que é isso que interessa? O tribunal e a assembleia. Retórica forense, a retórica deliberativa. Porque todo cidadão, todo jovem cidadão das cidades gregas que se preze quer ser bem educado para poder se tornar um político, ou para poder se defender ou acusar alguém no tribunal. Então, a retórica é um uso da linguagem, um uso do logos extremamente importante. E quando Aristófanes escreve a Comédia, ele descreve Sócrates como um indivíduo que ensina retórica. Que ensina retórica e que ensina um certo tipo de discurso religioso, em que as nuvens são as divindades e não os deuses tradicionais. Claro que isso faz parte do projeto, da intenção cômica de Aristófanes, né? Mas o importante é, quando Sócrates é acusado no tribunal, há um retrato a respeito de Sócrates que o transforma num professor, basicamente, de retórica. Então, quando Sócrates diz, eu não sou professor de ninguém, professor, nesse contexto, significa ser um sofista. O Mênon, que o nosso querido Bruno está estudando, tem uma passagem que vai um pouco nessa linha. Quando Sócrates fala sobre ensino, ele se esquiva dessa ideia, porque ensinar é alguma coisa que tradicionalmente se associa à atividade dos sofistas. Então, vejam, na apologia, a recusa socrática de ser um professor, ela é necessária porque ser um professor ali, no contexto da acusação de que ele é vítima, é ser um sofista. E um dos pontos de honra de Platão, quando ele descreve a figura socrática na apologia e em outros diálogos, é evitar qualquer tipo de associação entre Sócrates e os sofistas. Eu não vou poder falar profundamente sobre o que está por trás dessa recusa platônica, mas é fundamental entender que a defesa que Sócrates faz de si próprio no tribunal, ela é ao mesmo tempo a construção de uma filosofia socrática, e essa filosofia socrática ali construída é uma recusa da aproximação com os sofistas em geral. Tem uma passagem logo no começo da apologia, eu vou citar aqui a tradução do André Malta, em que Sócrates, de maneira seguramente sarcástica, diz que me parece muito belo, pessoas capazes de educar os homens, como Górgias, Pródico, Hípias, cada um deles é capaz de ir a cada uma das cidades, convencer os jovens que poderiam conviver de graça com os seus concidadãos, a deixarem o convívio dos seus concidadãos e conviver com eles, sofistas, pagando dinheiro para isso. Esse é um ponto, um dos pontos mais sensíveis para Sócrates e Platão, a ideia de que o ensino envolve pagamento. Bom, isso basicamente porque o ensino socrático platônico ele é uma forma de dar um significado forte à ideia de que aquele que é ensinado se torna melhor do que ele era. Todo o ponto aí importante é o que significa tornar-se melhor. Do ponto de vista do sofista, segundo Platão, é se tornar um melhor orador, adquirir habilidade no uso do discurso, da linguagem, seja no fórum, seja na assembleia. Do ponto de vista socrático-platônico, essa ideia de que educar é tornar o educando melhor está profundamente enraizada na noção de moral.
Então, é uma dimensão ética associada a esse ensino. Bom, o texto também começa, como eu disse, fazendo alusão a Aristófanes, lembrando que Sócrates vai dizer, então, vocês devem se lembrar do retrato que Aristófanes fez ao meu respeito, um Sócrates que ensina a tornar superior o discurso inferior, ensina a tornar forte o discurso fraco, que são maneiras de se referir ao ensino da retórica. Não é? Então, o fato de Sócrates dizer não sou professor de ninguém não nos deve afastar da ideia de que se possa encontrar na construção do retrato socrático na Apologia uma certa concepção de ensino que não pode ser, então, identificada ao ensino dos sofistas em geral, que é, no fundo, o ensino de um conjunto de técnicas retóricas. Né? E, como eu disse, para Sócrates, é um ensino de caráter moral. Bom, para entender o que seria, o que acontece no texto, que nós poderíamos caracterizar como uma forma de ensino, eu vou me referir aqui a um pequeno trecho da Apologia, que é um trecho talvez um pouco menos valorizado do discurso de Sócrates como um todo, que é quando ele interroga o seu acusador, Meleto. No tribunal ateniense, tanto o acusador quanto o acusado têm o direito de, se quiserem, interrogar-se um ao outro. Né? Nós não saberemos nunca se de fato Sócrates interrogou Meleto, porque, como eu disse, o texto não é uma reportagem jornalística, não é um texto de história. Mas o que nós podemos dizer é Platão se aproveita na construção da sua imagem de Sócrates do fato de que Sócrates pode perguntar a Meleto para colocar Sócrates fazendo aquilo que Sócrates mais gosta de fazer, que é perguntar. Né? Então, essas breves páginas do interrogatório de Meleto, elas fazem parte de um procedimento típico de tribunal, mas que vão servir, por isso que eu falei em duas camadas, que vão servir a Platão para introduzir um certo tipo de pergunta que seria, então, tipicamente socrática. Né? Grosso modo, quando Sócrates interroga Meleto, e aí eu volto a essa ideia de que tem ali uma exigência retórica que tem que ser cumprida, mas, ao mesmo tempo, tem ali um conteúdo filosófico, o que Sócrates vai fazer com Meleto? Ele vai fazer com Meleto o que se espera num tribunal que alguém faça quando interroga o seu adversário, que é a desmoralização do adversário. Né? Então, basicamente, Meleto acusa Sócrates de corromper os jovens e negar os deuses da cidade. Na verdade, Meleto é uma espécie de representante, é aquele que formalmente entra com o processo. Mas por trás de Meleto há certamente outras pessoas, são citados inclusive Ânito, Lícon, né? Mas seguramente há uma parte da sociedade, da elite aristocrática ateniense que está por trás da acusação. Ora, a estratégia básica de Sócrates, então, é convencer os juízes do seguinte: juízes, Meleto não tem, falando em português, claro, não tem moral para me acusar de corromper os jovens e negar os deuses da cidade, porque ele não sabe do que fala. Ele está brincando com vocês aqui, ao me acusar de algo a respeito do qual ele não tem nenhum tipo de conhecimento real, que é, então, um procedimento esperado num tribunal. Imagina-se que num tribunal, quando alguém interroga um adversário, as suas interrogações não visem apenas a obter informações, mas visem a desqualificar o seu interlocutor. Bom, isso faz parte do que a gente chama de retórica forense, ou retórica judiciária. Dois indivíduos de posse do discurso, a desqualificação do adversário automaticamente produz a qualificação do seu adversário, e vice-versa. Né? Então, o interrogatório de Meleto por Sócrates visa, basicamente, a fazer com que Meleto se
apareça aos ouvidos dos juízes como um indivíduo desqualificado para a acusação. Por exemplo, vejam, uma coisa que num tribunal desqualifica um acusador é o fato de que o acusador, quando acusa o acusado, atribui ao acusado afirmações que o acusado não fez. Isso é um procedimento que poderia perfeitamente ser encontrado em diversos casos de tribunal. Então, vai ter um momento em que Sócrates, se referindo à acusação de ateísmo, Meleto vai dizer que Sócrates teria afirmado que o Sol é pedra e que a Lua é terra, porque isso faria parte de uma concepção ateia, né, de negação dos deuses. E aí Sócrates vai dizer, então, ora, Anaxágoras, você está acusando Anaxágoras, Meleto, não a mim, porque quem disse isso foi Anaxágoras, não fui eu. Né? Basta ler os livros de Anaxágoras e você verá que quem fez essas afirmações foi ele e não eu. Então, vejam, é um procedimento típico, né, de alguém que, ao se defender, está desmoralizando o seu acusador. Essa acusação não procede porque você me atribui algo que eu não disse e eu tenho como provar. Leia o livro de Anaxágoras e você verá que foi ele que disse tal coisa. Né? Outra coisa que Sócrates vai dizer, eu vou ler aqui 2 trechos, né? Essa ideia de que Meleto estaria brincando com os juízes ao forjar a acusação. Então, Sócrates vai atribuir a Meleto o seguinte. Ele vai dizer, atenienses, este homem, Meleto, me parece ser muito soberbo e insolente, e simplesmente fazer essa denúncia por uma soberba, uma insolência, uma molecagem. Então ele está tentando desmoralizar o seu acusador. Ele se assemelha a quem põe à prova compondo como que um enigma. Será que Sócrates, o sábio, vai perceber... Ele atribui a Meleto, então, a seguinte frase, a seguinte afirmação. Será que Sócrates, o sábio, vai perceber que fico me divertindo e entrando em contradição comigo mesmo, ou vou enganar por completo a ele e aos demais ouvintes? Sócrates diz, pois me parece que este homem entra em contradição consigo mesmo em sua denúncia. Como se dissesse, Sócrates age mal ao não crer em deuses, embora crendo em deuses. Mas isso é coisa de quem está brincando. Então, colocar o interlocutor em contradição é um procedimento também típico de uma das partes interrogando a parte adversária. Ora, nós sabemos que uma das características da interrogação socrática em outros diálogos é levar o interlocutor à contradição. É o que se chama de aporia. Quer dizer, o interlocutor de Sócrates, depois de responder muitas perguntas de Sócrates, acaba fazendo uma afirmação que contradiz alguma coisa que ele havia dito no começo. E aí Sócrates diz, espera aí, agora você está dizendo isso, mas você tinha dito aquilo. Como é que pode? E aí o interlocutor geralmente não tem o que dizer, ele alega algum compromisso e vai embora, diz, Sócrates, eu tenho mais o que fazer, eu estou ocupado, eu tenho que ir para casa, e termina sem que se chegue a uma solução. Portanto, Sócrates é um interrogador contraditor, normalmente, na sua atividade filosófica. E o que ele está fazendo aqui é colocar o seu acusador Meleto numa situação semelhante àquela em que ele coloca os interlocutores nos outros diálogos. Só que aqui a intenção dele é a desmoralização do acusador. Portanto, ele quer que os jurados vejam em Meleto um indivíduo totalmente incapaz de fazer a acusação. Né? Bom, mas aí tem um ponto que eu acho que é o mais importante, que faz parte dessa estratégia, que é de mostrar aos juízes, por meio das suas perguntas, né, Sócrates mostra que Meleto não sabe do que ele está falando. E aí eu queria, então, chamar a atenção para o vocabulário que Sócrates usa, porque ele vai introduzir uma palavra
extremamente importante para que nós possamos imaginar que tipo de educação estaria sendo veiculada no texto da Apologia. Então, ele começa a interrogar Meleto nos seguintes termos, né? Meleto, me responda em nome de Zeus, é melhor viver entre cidadãos prestativos ou sofríveis? Responda, não estou perguntando nada complicado. Né? Um pouquinho antes aqui, desculpe. Quando começa o interrogatório. Ora, Sócrates diz a Meleto o seguinte, então me diga, Meleto, se você acha que eu corrompo os jovens, é porque você acha que eu os torno piores. Você acha que a convivência deles comigo produz como resultado torná-los piores do que eles eram. Portanto, Meleto, você deve saber quem é que torna os jovens melhores. Porque se você me acusa de torná-los piores, você deve então saber quem são os que os tornam melhores. Né? Então ele diz, me diga aqui, Meleto, você faz outra coisa se não ter na mais alta conta que os mais jovens sejam os melhores possíveis? É o que eu faço. Né? Então, Sócrates pergunta a Meleto, Meleto, se você me acusa de corromper os jovens, é porque você se preocupa com os jovens e quer evitar que eles sejam corrompidos, portanto, você quer que eles se tornem melhores. E aí, então, Sócrates diz, ande então, diga aos juízes, quem os faz melhores? Pois é claro que você sabe quem os faz melhores, e eu vou ler aqui a tradução do André, tá? Depois eu vou explicar. Pois é claro que você sabe quem os torna melhores, militante que é você a respeito disso. Militante é a palavra que o André Malta encontrou para traduzir aqui um verbo que Platão usa, que é o verbo melo, e ele usa esse verbo melo aqui e também usa em outros momentos do texto para dizer a mesma coisa, um verbo composto, verbo epimeleista, que é composto de melo. Né? O verbo melo normalmente se traduz por cuidar. O Daniel Lopes, que é um outro colega nosso do grego, ele traduziu por interessar-se por. Você pode traduzir por dedicar atenção a, preocupar-se com, dedicar-se a. Né? O André, eu acho que ele foi bem sucedido nisso, ele usou o verbo militar, porque Platão adora jogo de palavras dos seus textos. Ele faz um jogo de palavras com o nome de Meleto, Meletos, e com o verbo melo. Então, é como se o nome Meletos significasse aquele que pratica o que está dito no verbo melo. Portanto, o nome de Meleto sugere que ele cuida, que ele se preocupa, né? Que ele se dedica a tornar os jovens melhores. E por isso, então, o André Malta ele traduz pelo verbo militar, militar em favor de, ser militante em favor de, para tentar manter um pouquinho a semelhança fonética entre o nome Meleto e o verbo. Então, é uma solução bem inteligente, né? Para não perder totalmente o jogo de palavras. Né? Mas normalmente se traduz por cuidar. Esse verbo cuidar é aquele que vai aparecer, ele vai aparecer em outro diálogo, que é o Alcibíades, e nós vamos ver que aparece na Apologia, e que vai produzir a famosa ideia do cuidado de si, que Foucault vai desenvolver nas suas análises sobre a hermenêutica do sujeito, a leitura que Foucault vai fazer, sobretudo do diálogo Alcibíades, em torno dessa noção de cuidado de si, cuidado da alma. Então, o que está em jogo na pergunta de Sócrates aqui, vejam, então é por isso que eu falo em duas camadas. A primeira camada é a camada retórica propriamente dita. Eu quero desqualificar o meu interlocutor, eu quero mostrar aos juízes que o meu interlocutor não está capacitado para me acusar desse assunto. E como é que eu faço isso? Mostrando que, a respeito desse assunto,
tornar os jovens melhores, ele nunca cuidou, ele nunca se dedicou, ele nunca se preocupou. O que significa que ele não é um bom acusador de qualquer um a respeito disso. Né? Bom, e de outro lado, a introdução desse verbo cuidar, ou militar, ou dedicar-se-á, né, é uma noção que não se limita a fazer parte de um contexto retórico, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que ela vai reaparecer nos momentos em que Sócrates estiver descrevendo a sua própria filosofia. Né? Então, antes de fazer essa pergunta a Meleto, Sócrates começava o interrogatório dizendo aos juízes, né, bom, ele me acusa de corromper os jovens, a não crer nos deuses em que a cidade crê. E aí ele diz, vamos inspecionar essa acusação. Ele diz que ao corromper os jovens eu cometo injustiça, mas eu, pessoalmente, atenienses, digo que é ele que comete injustiça, porque fica se divertindo com o que é sério, ao conduzir homens a júri de modo leviano, ao fingir levar a sério e se afligir por questões pelas quais ele absolutamente jamais militou. Né? Então, o ponto importante aqui é a estratégia que Sócrates usa para a desqualificação de Meleto é mostrar que Meleto nunca realmente se dedicou a tornar os jovens melhores ou nunca militou em favor de tornar os jovens melhores. Portanto, se ele nunca fez isso, ele não pode acusar Sócrates ou qualquer um no tribunal. Né? Ora, como é que Sócrates acha que pode mostrar aos juízes que Meleto nunca militou em favor de melhorar os jovens? É aí então que eu repito a pergunta. Diga então aos juízes, Meleto, quem torna os jovens melhores? Pois é claro que você sabe, militante que é. Então ele parte do princípio de que Meleto realmente militou em favor de tornar os jovens melhores. Poxa, então vejam, é claro que você sabe, militante que é, significa, Meleto, se você de fato se dedicou a isso, então você adquiriu um saber sobre isso. Esse é o ponto que eu queria destacar, a ideia de que nesse argumento que Sócrates vai construir agora, provar que Meleto nunca se dedicou, nunca militou em favor de melhorar os jovens, é algo que se obtém mostrando que Meleto é incapaz de mostrar um saber sobre isso. Por que ele não vai conseguir mostrar um saber sobre isso? Porque ele não vai conseguir responder às perguntas de Sócrates. Então, quando Sócrates interroga Meleto, ele está testando o eventual saber de Meleto a respeito de quem torna os jovens melhores, ou seja, de quem educa bem os jovens. Se ele não for capaz de responder, isto é uma prova de que ele nunca de fato se dedicou a esse assunto. O que eu gostaria de destacar é que, ao mesmo tempo que isso faz parte de um procedimento retórico, isso introduz um tópico filosófico que é o seguinte: a aquisição do conhecimento a respeito de um determinado assunto, sobretudo em questões de natureza moral, que é o que está em jogo aqui, não é meramente teórica, ou seja, ela não é o resultado de uma investigação como a matemática, por exemplo, mas ela envolve uma dedicação do indivíduo, uma espécie de militância, uma preocupação do indivíduo a respeito daquilo. Então, se é possível adquirir um conhecimento a respeito de como tornar melhores os jovens por meio da educação, esse conhecimento ele está associado a um modo de conduta adequado para a sua própria aquisição. Então, aqui nós temos um ponto que eu acho que é muito interessante, porque normalmente nós temos a ideia, que é correta, de que para um pensador como Sócrates, ou Platão, ou Aristóteles, o modo de conduta moralmente correto resulta da posse de um certo conhecimento sobre isso. É o que se chama de intelectualismo socrático. Mas aqui nós temos algo um pouquinho diferente. Para adquirir esse saber, já é preciso
dedicar-se de algum modo a um certo modo de vida favorável à aquisição desse saber, que é o que então Meleto não é capaz de mostrar. E por que ele não consegue mostrar? Porque ele não consegue mostrar saber sobre isso, porque ele não consegue responder às perguntas de Sócrates. Eu não vou analisar o argumento que Sócrates vai produzir, mas é um argumento, só vou mencionar rapidamente, extremamente importante para entender o socratismo e o platonismo, né? Sócrates pergunta, Meleto, você me diga então, quem é que torna os jovens melhores? Meleto vai responder, como se espera de alguém num tribunal? Os juízes. Ele aproveita para fazer uma bajulada nos juízes. Os juízes tornam os jovens melhores. Quem mais, Meleto? As leis. Todos os atenienses, menos você, Sócrates. Então, Meleto vai dizer, todos os atenienses tornam os jovens melhores, com exceção de Sócrates. Bom, isso para Sócrates é perfeito, porque Sócrates vai mostrar a Meleto que saber é alguma coisa que reconhecemos todos, apenas alguns possuem a respeito de qualquer assunto. Então, se Sócrates foi isolado de um lado e todo o resto de Atenas de outro, e, segundo Meleto, Sócrates é o corruptor da juventude, é o que não tem o saber sobre isso, e todo o restante da cidade tem, basta Sócrates mostrar que, em qualquer tipo de saber, nós reconhecemos que a maioria não detém esse saber, e que é uma minoria que detém, e isso inverte a argumentação. E aí Sócrates recorre frequentemente nos diálogos a técnicas bem pouco, digamos assim, nobres. Ele vai dar o exemplo do cavalariço. Ele vai dizer, olha, Meleto, se você tem um cavalo que está cansado, que andou quilômetros, correu quilômetros, está desgastado, faminto, você não entrega ele para um cavalariço porque você reconhece que é o cavalariço que sabe tornar o cavalo melhor. Ele sabe quantos litros de água o cavalo vai ter que beber, ele sabe quantos quilos de feno ou de qualquer coisa o cavalo deve comer para se recuperar, quanto tempo o cavalo deve ficar sem correr para se recuperar. Tudo isso caracteriza uma técnica, um conjunto de pequenos conhecimentos sobre o assunto. E todos nós reconhecemos que esse indivíduo chamado cavalariço tem esse saber e que nós não temos. Hoje nós substituiríamos o cavalariço pelo mecânico, porque ninguém mais anda a cavalo. Quebrou o carro, a gente leva para o mecânico. Quando a gente leva para o mecânico, a gente está dizendo, eu não sei, mas ele sabe. Né? E o que Sócrates faz é uma analogia, então. No caso de tornar os jovens melhores, os seres humanos melhores, é a mesma coisa. São poucos os que detêm esse saber, e a maioria não o detém, e deveria reconhecer que não o detém, e então entregar esse procedimento aos poucos que têm esse saber. Isso configura uma concepção de conhecimento socrático-platônica bastante discutível, bastante radical, bastante aristocrática, por que não dizer, né? Mas isso não é o que importa aqui. O que importa é, por meio desse tipo de estratégia argumentativa, Sócrates vai exibindo diante dos juízes um Meleto incapaz de justificar um conhecimento sobre aquele assunto e que, portanto, não o torna um bom acusador. Né? E isso está sendo feito, sobretudo, com essa ideia do cuidar. Né? Se Meleto realmente tivesse, durante sua vida, se dedicado a tornar os jovens melhores, ele seria capaz de responder às perguntas que eu faço. Como ele não é capaz, ele não tem esse saber. Como ele não tem esse saber, ele, de fato, nunca se dedicou a esse assunto. Não é? Vejam, portanto, não é um embate teórico. Não é uma questão de saber quem ganhou, quem perdeu, teoricamente. É a vida de Meleto que está sendo exibida como uma vida que nunca se voltou para a melhoria dos jovens. Não é? Bom, por que isso é importante? Veja, nós poderíamos entender aqui, como eu disse, esse procedimento como retórico. Repito, retórico não tem sentido pejorativo. Nós poderíamos explicar esse procedimento como um procedimento que o leitor de Platão espera encontrar no texto. Porque é o que se faz num tribunal. Né?
Só que quando nós vamos mais adiante no texto, nós vamos encontrar um momento em que terminou o interrogatório de Meleto, e aí Sócrates então começa, Platão coloca Sócrates na seguinte situação. Ele diz, Sócrates diz para os juízes, olha, supondo que vocês me propusessem uma troca, dizendo assim, Sócrates, nós vamos te liberar, nós vamos te absolver, desde que você pare de filosofar. Ou seja, desde que você pare de ir encontrando pessoas na rua que dizem que sabem alguma coisa sobre o que é bom, o que é mal, o que é justo e injusto, desde que você pare de interrogá-los e refutá-los. Porque o que transforma Sócrates numa figura indesejada na cidade é o fato de que ele encontra um político, um poeta, e começa a fazer suas perguntas e o interlocutor não sabe respondê-las, e isso vai mostrando que o interlocutor, de fato, não sabe aquilo que imaginava saber. E o pior, aqueles que conferiam a reputação de sabedoria para esse interlocutor, veem que esse interlocutor, de fato, não sabe o que dizia que sabia. Né? Então, diz Sócrates, olha, se vocês, juízes, me propuserem uma barganha, né, vocês me salvam, desde que eu pare de fazer isso, eu não poderia fazer isso. É uma passagem, é um momento bastante impactante do diálogo, porque Sócrates diz, eu estou recusando salvar minha vida se eu tiver que abandonar a minha filosofia. Ou seja, para Sócrates, a filosofia dele é a própria vida que ele vive. Então, não há como manter-se vivo retirando da sua existência essa atividade filosófica. A ideia de Platão seguramente é apresentar um caráter socrático como aquele no qual a filosofia não é uma atividade especulativa teórica de gabinete, mas é um modo de vida, é esse militar, né, dedicar atenção para. Bom, e ao falar sobre isso, então, ele vai retomar esse vocabulário do cuidar, né, como traduz o André Malta, do militar. Eu vou ler aqui um trechinho. Tá? Ele vai dizer, então, se vocês me liberarem, eu teria que dizer o seguinte a vocês, atenienses, eu os saúdo e amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vocês. Isso é uma referência ao Deus do oráculo de Delfos, do Deus Apolo, nós vamos deixar isso de lado. E enquanto respirar e tiver condições, receio não parar de filosofar e a vocês advertir e mostrar a qualquer um de vocês que eu sempre encontrar, falando daquele jeito que estou habituado. Então Sócrates diz, melhor dos homens, você, sendo um ateniense, da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro. Portanto, Sócrates aqui está se referindo, ele está se dirigindo a indivíduos que dedicam a sua vida a um certo fim, que está aqui sendo caracterizado como um acúmulo de riqueza. Não sente vergonha de militar em favor do dinheiro a fim de possuir o máximo possível e da fama e da honra, que são valores que aparecem no texto completamente associados, o acúmulo da riqueza, a reputação na cidade, que é, digamos, o que move os jovens aristocratas atenienses a procurar o ensino dos sofistas, a adquirir as condições para ganhar mais dinheiro e se tornar um político influente. Né? Vejam que nós estamos falando aqui de uma certa visão de mundo que não é absolutamente estranha a nós. Né? Pessoas que aspiram, na sua existência, a ficarem ricos e adquirirem poder. Conhecemos casos e mais casos desses. Retomando, então. Sócrates diria, então, a esse interlocutor, melhor dos homens, você sendo um ateniense da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro, a fim de possuir o máximo possível e da fama e da honra, mas em favor da reflexão, da verdade e da alma, a fim de ser a melhor possível, não militar nem se preocupar? Vejam que aqui o que Sócrates fez foi caracterizar a sua atividade interrogativa ou refutativa como visando
minar no seu interlocutor a ideia de que ele deve aspirar, dedicar-se a, preocupar-se com, militar em favor de, cuidar de dinheiro, fama e honra, e passar a dedicar-se a, cuidar de, etc., etc., do pensamento da reflexão, do pensamento da verdade e da alma. Né? Então, a filosofia socrática, então, é um exercício interrogativo, refutativo, mas que só ganha sentido porque na origem da interrogação refutativa socrática está o ideal de produzir no interlocutor uma espécie de conversão. Né? Deixar de lado a vida do corpo, e Sócrates vai usar essa palavra mais adiante, e todos os valores associados ao corpo, como dinheiro, fama e honra, e dedicar-se, então, ao cuidado da alma. E tudo aquilo que se associa à alma, como, por exemplo, a virtude e a verdade. Né? E se algum de vocês quiser discutir e disser que milita em favor da reflexão da verdade e da alma, não o liberarei de imediato, nem me afastarei, mas vou interrogá-lo, inspecioná-lo e refutá-lo. Então, Sócrates é um indivíduo que passa os seus dias na praça pública interrogando e refutando qualquer um que alegue ter um saber a respeito das virtudes, do bem, etc. E o objetivo é mostrar o seu saber é falso, você deve se dedicar à alma e aos valores associados à alma. Né? Nenhuma outra coisa faço enquanto circulo, a não ser persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês a não militar em favor nem do corpo nem do dinheiro, não antes, nem com a mesma disposição do que em favor da alma, a fim de ser a melhor possível. E vou dizendo que não surge do dinheiro a virtude, mas da virtude o dinheiro e todos os demais bens humanos, públicos e privados. Se ao dizer então tais coisas corrompo os jovens, tais coisas teriam que ser danosas. Mas se alguém afirma que digo coisas diferentes dessas, não diz nada. Diante disso, atenienses, eu diria, quer vocês obedeçam a Anito, que é um dos acusadores, quer não, quer me liberem, quer não me liberem, não poderei agir de outro modo, nem mesmo se estiver prestes a morrer incontáveis vezes. Então, Sócrates não aceitaria salvar sua vida pagando o preço de abandonar a sua filosofia, porque ele descreve sua filosofia como um modo de vida que procura produzir nos seus interlocutores uma espécie de conversão para esse mesmo modo de vida, e a diferença entre modos de vida está totalmente fundamentada nos valores associados ao corpo de um lado e nos valores associados à alma de outro lado. Tudo isso no texto da Apologia é muito pouco desenvolvido, porque se trata de um discurso de defesa no tribunal, não tem uma teoria da relação entre corpo e alma na Apologia. Imaginem alguém acusado no tribunal começa a falar sobre distinção entre corpo e alma. Certamente vai perder a sua causa nessa hora. Né? Matar os juízes de tédio, provavelmente. Tem uma outra passagem que eu vou ler, apenas para encerrar. Sócrates já foi condenado nessa passagem, mas ele vai caracterizar uma distinção que eu acho que é extraordinária, é muito pouco notada pelos intérpretes, porque a Apologia é um texto cuja densidade filosófica muitas vezes não é notada. Sócrates está voltando a falar sobre essa diferença de militar, e ele fala, eu tenciono sempre persuadir cada um de vocês a não militar nem em favor de nenhuma de suas próprias coisas, antes de militar em favor de si próprio. Portanto, uma diferença entre si próprio e aquilo que você possui, apontando, portanto, para uma certa interioridade como algo distinto e superior às posses que o indivíduo possui, a fim de ser o melhor e o mais sensato possível, e nem militar em favor das coisas da cidade, dinheiro, negócios, cargos públicos, poder, antes de militar em favor da própria cidade. Então, há uma espécie de simetria na diferença entre o indivíduo, o si próprio, de um lado, e
coisas do indivíduo. Riqueza, honra, etc. E a cidade como um si próprio e as coisas da cidade. Cargos públicos, etc, etc. Isso sugere uma certa concepção de política que está totalmente associada à ideia de moral, né? Bom, o que eu queria, então, já falei demais, queria apontar é que, se de fato, no texto da Apologia, a interrogação refutativa socrática está toda ela fundada na distinção entre dois modos de vida, e essa distinção significa que o indivíduo deve optar por cuidar de um modo de vida e não do outro, nós podemos dizer que há aí uma dimensão pedagógica envolvida na refutação socrática. E que não é idêntica à da maiêutica, porque na maiêutica Sócrates diz o indivíduo é capaz de alcançar verdades por sua própria conta com o auxílio das minhas interrogações. Esta atividade, ela antecede essa ideia da maiêutica, porque ela é um esforço, provavelmente muito pouco bem-sucedido, de converter, de alterar a visão de mundo dos interlocutores, de modo que eles abandonem um conjunto de aspirações ligadas aos prazeres do corpo e aos valores associados ao corpo, em favor de um outro conjunto de aspirações que são esses ligados à alma e ao que nós poderíamos chamar, talvez, de uma interioridade, né? Nesse sentido, eu acho que há um ensino na apologia, mas é um ensino que não é um conteúdo a ser ensinado, mas que é uma tentativa de reformar a conduta do indivíduo, levar o indivíduo a mudar o seu modo de conduta. Isso tem tudo a ver com a ideia da filosofia como um modo de vida, que é uma ideia bastante clara no texto da Apologia por causa desse vocabulário do verbo cuidar, né? Talvez esteja nesse momento da refutação socrática que visa a mostrar ao interlocutor, você não sabe do que está falando, você acha que sabe, mas não sabe, alguma coisa que nós também gostamos muito de dizer a respeito do ensino da educação, é uma expressão muito utilizada, mas muito maltratada, que é a expressão espírito crítico, né? A ideia de que o ensino deve, de algum modo, produzir no educando ou no interlocutor uma atitude crítica, que tem que ser inicialmente uma atitude autocrítica, porque o primeiro passo do espírito crítico é o reconhecimento de que frequentemente nós temos certas convicções e crenças e não sabemos porquê e não sabemos responder à pergunta por que as temos. No fundo, o que Sócrates faz com o interlocutor é justamente incidir sobre essa inconsistência do interlocutor em responder bem às perguntas e que, portanto, ele não sabe exatamente o que está dizendo. Dessa colocação do interlocutor na aporia, no embaraço, viria a possibilidade de levar o interlocutor a uma mudança de vida, uma mudança de maneira de conceber a sua própria existência, mudando, então, os objetos do seu cuidado, da sua dedicação, da sua própria existência, né? Então, há uma dimensão existencial clara presente nessa dúvida e que faz, então, com que, se Sócrates diga, não sou professor de ninguém, é porque ele não é um sofista. Mas, quando eu interrogo, eu quero persuadir o meu interlocutor a mudar sua visão de mundo. Isso me parece claramente uma certa maneira de compreender a ideia de educação, né? Bom, então era basicamente isso que eu queria apresentar de maneira muito sucinta, né? E acho que realmente o texto da Apologia deve ser lido sempre com um olho no peixe e outro no gato, um olho na retórica e o outro na filosofia, porque ele é, de fato, uma composição muito mais refinada e rica, filosoficamente, do que apenas uma peça de tribunal. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Bolzani. Tenho certeza que aqui na nossa audiência muitas questões irão surgir. Vejo que o Edson já está ali se segurando na cadeira para fazer sua participação, mas antes disso, quero passar a palavra aos colegas aqui que compõem a mesa. Armando, professor Ricardo, por favor, se tiverem questões, comentários a encaminhar, fiquem à vontade. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer o convite, né, para participar desse evento. Agradecer a exposição do professor Bolzani. Enfim, durante a exposição foram surgindo muitas questões, né, muitas reflexões, né, sobre essa dimensão educativa, né, da filosofia socrática, né. E algo que eu queria fazer um breve comentário e depois uma questão mais objetiva, né. Nesse interrogatório, né, entre Sócrates e Meleto, em que Sócrates aponta, né, essa incapacidade moral de Meleto de fazer as acusações, eu pensei num paralelo aqui com as discussões contemporâneas que a gente tem no campo da educação, sobretudo quando a gente discute políticas educacionais, né? Então, me veio aqui todos os debates sobre homeschooling, escola sem partido, novo ensino médio, em que muitos opinam com pouco conhecimento, né, da área de educação, né? Então a gente vê agentes aí de fora do campo da educação pautando políticas educacionais, né? E muitas vezes os próprios especialistas, né, que estudam, que se debruçam sobre política educacional, sobre, né, o processo de ensino-aprendizagem, acabam ficando de lado, né? Então é como se a gente se deparasse com esse diálogo entre aqueles que detêm algum conhecimento e aqueles que só fazem acusações, né? Então isso me veio à cabeça. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né, uma reflexão. Eu costumo, né, brincar com os alunos, né, em sala de aula, nos primeiros recados que eu faço em sala de aula, que a sala de aula, o espaço educativo, é sempre um espaço para a gente demonstrar o nosso QI, né, o nosso coeficiente de ignorância, né? Parafraseando o professor José Paulo Neto, né, que usa essa expressão para também começar suas aulas, né? Entendendo que o ponto de partida do conhecimento, né, do saber, é o não saber, né? E esse é o ponto zero, né, da produção de conhecimento. E pensando nisso, eu gostaria de perguntar, né, de jogar essa reflexão, se é possível relacionar essa dimensão educativa da filosofia socrática, né, que parte dessa crítica e da autocrítica e do reconhecimento da ignorância, com o conceito de douta ignorância desenvolvido pelo Nicolau de Cusa, né? Ou se é possível dizer que o Nicolau de Cusa retoma essa dimensão socrática, né, do reconhecimento da ignorância como ponto de partida para o conhecimento. Eu vou te pedir para me esclarecer um pouco melhor. Eu conheço pouco, embora já tenha ouvido falar dessa noção de douta ignorância, mas precisaria de uma explicação sua sobre isso. É claro que a ideia de ignorância que de Sócrates significa a constatação do interlocutor de que o conteúdo das suas crenças, das suas convicções, não é bem justificado para ele próprio. Então, a consciência da ignorância é um valor. Seguramente é um valor. Isso pode ser tomado como ponto de partida para uma reconstrução do saber do indivíduo, que não precisa ser necessariamente uma mudança nas crenças e convicções, mas pode ser a descoberta das boas razões para ter essas crenças e convicções. Isso não pode ser descartado. E também, de outro lado, no texto da Apologia, tem essa
essa ideia dessa espécie de conversão para um modo de vida que cuida da alma e não do corpo, e nós não temos um desdobramento sobre isso, mas aparentemente isso faz com que essa ignorância inicial seja um ponto de partida para uma construção de algum saber do ponto de vista moral e político, que é o que de fato interessa nesses assuntos sobre educação. Não é uma questão sobre natureza, é uma questão sobre os valores, sobre o bem, né? Sobre a virtude, sobre a alma. Então tem essas duas maneiras de encarar a exibição da ignorância, o autoconhecimento, o autorreconhecimento da ignorância como uma etapa indispensável, e talvez como um fim em si mesmo, de um lado, ou então como primeiro passo para uma reformulação ou das crenças do indivíduo, ou das razões que o indivíduo vai passar a ter para ter essas crenças. Mas para Sócrates isso não é algo que possa ser explicado apenas como uma investigação teórica. Isso envolve necessariamente uma conduta, uma mudança na conduta, né? Agora, eu não sou capaz de dizer em que medida isso está ou não em consonância com a ideia da douta ignorância de Nicolau de Cusa. Eu precisaria conhecer melhor. Eu também conheço muito pouco, assim, mas essa ideia de ponto de partida mesmo do conhecimento, né? Acho que o Nicolau de Cusa está num contexto de um momento embrionário do humanismo, né? Enfim, de uma negação de uma filosofia medieval voltada para os dogmas, né, religiosos, e essa postura de que o conhecimento ele não parte desses dogmas pré-estabelecidos, né, que é preciso de uma investigação que parta de um ponto zero. Que aí você tem uma espécie de ruptura com uma certa visão de mundo muito tradicional, da escolástica. Sim, então a sim, ideia da ignorância é uma espécie de limpeza de terreno em relação a essas verdades tradicionais, né? Isso, de certa maneira, caracteriza o período, né? Armando, você quer encaminhar alguma questão? Eu vi que você... Sim. Pessoal, quem quiser fazer questões e tal, se inscrever, pode já levantar a mão, eu anoto aqui. Professor Bolzani, estão me ouvindo bem, turma? Então, boa noite, então, a turma da FEUSP. Novamente, boa noite, professor Bolzani. Obrigado pela exposição. Pensando não somente no grupo Paideuma, mas pensando nos estudantes da Faculdade de Educação, eu vou realizar uma pergunta tentando realizar uma intersecção entre educação e filosofia. No caso da apologia de Sócrates. Professor Bolzani, tornou-se comum para quem faz licenciatura na Faculdade de Educação, ou para quem realiza a licenciatura plena em Pedagogia da Faculdade de Educação, ou já tomou ciência, ou vai ainda ter essa ciência, que alguns discursos educacionais de uma própria filosofia da educação a partir do século XX, Escola Nova, apresenta o conhecimento... Estou utilizando expressões bem vulgarizadas para ser bem mais claro. Utiliza determinados discursos educacionais e apresenta o conhecimento como uma forma de até de um processo lúdico, leve, algo muito assim, algo que não é doloroso. Um discurso de escola, um discurso muito
que apresenta de uma maneira, eu não quero utilizar um valor moral, mas apresenta a educação de uma maneira muito fácil, parece. Apresenta a educação de uma maneira muito fácil. E, pensando na apologia de Sócrates, professor, e pensando naquilo que o senhor também falava nas suas aulas, no processo de elencos, de refutação, o quão é difícil para aquele que é refutado entender que ele é que o conhecimento dele é limitante, e até ele entender esse conhecimento limitante e ter a noção da sua ignorância para ele buscar um novo saber. O quão é difícil isso, o quão é difícil esse processo. Eu gostaria de o senhor apresentasse um pouco para a visão daquele que é refutado, que normalmente ele tem uma postura muito agressiva. Muitos interlocutores de Sócrates têm uma postura muito agressiva a Sócrates. E demonstrar como que esse processo de elencos, que no fundo é um processo de educação, pode ser também um processo muito doloroso e exige muito tempo. Gostaria para fazer essa intersecção. Muito obrigado. Esse é um ponto bem interessante, porque, pensando sempre nos diálogos socráticos de Platão, você pode dizer que tem dois tipos de interlocutores. O interlocutor, que é aquele que aparece na apologia, o político, o poeta, o técnico, que tem uma reputação de saber. Há indivíduos que têm reputação de que sabem. Imaginem políticos. Pensem que um político é considerado pelos homens em geral como alguém que sabe governar. Isso faz parte da construção desse ethos, né, do que eu falei. Chama-se doxa, que a gente traduz por opinião, mas que pode se traduzir por reputação. O que pensam a respeito de alguém. E há vários interlocutores nos diálogos que têm reputações de sabedoria. Então, Sócrates encontra um sacerdote chamado Eutífron, e eles discutem sobre o que é a piedade, que é um conceito religioso. Eutífron, aos olhos dos atenienses, tem uma reputação. Hípias, tem 2 diálogos com Hípias, é um sofista. Protágoras é um sofista. Gorgias é um sofista. Né? Trasímaco, no primeiro livro da República, é um sofista. São todos indivíduos com os quais Sócrates se conversa, dialoga, ele interroga, se colocando como inferior a eles. Por quê? Por causa da reputação que eles têm. Nesses casos, a reação do interlocutor é sempre uma reação não amistosa. No caso de Trasímaco, até violenta. Por quê? Porque é a vida deles que está em jogo. É a concepção de mundo deles que está em jogo ali. Se você refuta um Trasímaco, que é um indivíduo que ganha dinheiro ensinando retórica, você está pondo em xeque a maneira como a cidade o vê. Então a reação nunca é uma reação de alguém que reconhece, de fato não sabia do que estava falando. O que mostra o grau enorme de dificuldade da produção dessa espécie de revolução interna, que é um ideal, no fundo, né? Agora, você tem interlocutores como Cármides, como Laques, que é um general mais amigo de Sócrates, ou Alcibiades, que são jovens, e que aparentemente ainda podem ter uma reação mais amistosa. Mas nunca você encontra nos diálogos um interlocutor que vai terminar dizendo: poxa, Sócrates, você tinha razão, tudo que eu pensava realmente estava errado, eu não sabia. Você não vai ter isso. Porque essa não é a intenção é confrontar 2 modos de vida, 2 visões de mundo. Até que ponto é possível, de fato, que uma pessoa que seja interrogada e que se mostre incapaz de responder perguntas reconheça para si própria: eu não sei realmente.
Veja, o que está em jogo aí, de fato, quando eu falo em visões de mundo, o que está em jogo aí é a ideia de que a identidade do indivíduo passa pela reputação que ele adquire. Quer dizer, eu sou aquilo que pensam ao meu respeito, que é o que, no fundo, explica os indivíduos que têm reputação na cidade. A reputação do indivíduo é o que pensam sobre ele, e ele é o que pensam sobre ele. De outro lado, a ideia de que, além do que pensam a meu respeito, eu sou alguém, um si próprio, um eu, né? E que preciso me conhecer independente da reputação que tenho. Quer dizer, no fundo, o que está em jogo nesse socratismo é a ideia de uma valorização da interioridade do indivíduo, que, portanto, tem que se confrontar consigo próprio, numa situação na qual a sua reputação foi abalada, não só para ele, mas para os interlocutores. Sócrates, quando ele fala sobre a refutação de políticos e poetas, ele diz que quando ele tenta mostrar para o interlocutor que o interlocutor não sabe o que pensa saber, ele diz, o interlocutor passa a me odiar, e aqueles que estão com ele, pior ainda, me odeiam ainda mais, porque tem uma reputação ali. Né? Então, o que está em jogo aí são duas visões de mundo ligadas a duas maneiras de se conceber a si próprio. Eu sou aquilo que pensam ao meu respeito, ou eu sou algo, alguém, independente disso. A aposta socrático-platônica é que existe um eu, para além da reputação. Né? E que esse eu é algo que só pode ser compreendido, pensado, descoberto, passar por uma autocrítica, se formos capazes de entender que nós somos mais do que a reputação que temos. É certamente muito difícil imaginar um indivíduo que passe por um processo de reconhecimento de ignorância a respeito de alguns assuntos fundamentais. Porque, no fundo, o que está em jogo aqui é a pergunta, o que é ser feliz? Essa é a pergunta que está em jogo. Ser feliz é, de um lado, acumular riquezas, adquirir poder político, ser bem reputado, que é a maneira como os homens, em geral, entendem a felicidade. E, de outro lado, o que é a felicidade? É isso que envolve um autoconhecimento, e que é algo um tanto indefinido para a maioria dos homens. Então, é um ideal, no fundo. É um processo que é difícil para cada um de nós saber exatamente, né, se seríamos capazes de proceder a uma espécie de autocrítica a esse ponto. Porque a autocrítica aqui não é você reconhecer que a respeito de um determinado assunto você estava enganado. É você reconhecer a minha vida tem sido vivida de acordo com certos fins equivocados, falsos, errôneos. Esse é o grau, né, da autocrítica. Isso é dificílimo. Eu acho que Platão sabe, e Sócrates sabem muito bem que isso é difícil. Que isso é uma exceção. Né? Por isso é que a concepção que eles terão de filosofia, de conhecimento, não tem outra palavra que eu possa usar, aristocrática. Poucos são os que conhecem. Por isso que a cidade justa tem que ser governada pelo filósofo. Porque são pouquíssimos os que são capazes de fazer isso. A gente não aceita isso, evidentemente, mas essa é a ideia. Excelente. Eu vou refrear o meu desejo de encaminhar uma questão agora e perguntar se alguém na audiência gostaria de fazer uma pergunta, professor. Como ninguém se manifestou, farei eu. Vou também resistir à tentação de fazer perguntas que tenham um interesse direto em relação ao meu trabalho. E fazer um comentário e uma questão que eu acho que talvez seja do interesse ou provoque um pouco todos aqueles que são aqui professores em formação. E aproveitar a sua longa experiência como professor. Quer dizer, Sócrates, um filósofo, sem dúvida visto em alguma medida como um educador,
foi objeto de escárnio na cidade em que vivia. Foi acusado por um jovem inconsequente, com algum poder político, com alguma influência. Protágoras, que nós aprendemos nos manuais básicos de história da filosofia a ver como um adversário de Sócrates e de Platão, recebeu a mesma acusação e teve que fugir de Atenas. Antes deles, Anaxágoras, né? Platão, ao fundar sua academia, o faz no que é a periferia de Atenas. Epicuro faz também numa área periférica. Diógenes, o cínico, né, vive como um mendicante. De certo modo, quando a gente olha principalmente para a antiguidade, há uma relação muito conturbada entre a polis, a política e a filosofia, os filósofos ou os intelectuais, aqueles que se propõem educar de algum modo, né? E isso, obviamente, se repete ao longo da história da filosofia em maior ou menor grau. Então, a partir desse comentário, a pergunta que eu faço é o seguinte: educar, assumir para si a tarefa do professor, significa necessariamente incomodar o status quo? Bom, e eu acho que depende muito do que a gente quer dizer com incomodar status quo. Se educar envolve essa ideia, pelo menos eu acho que isso é o que torna interessante falar sobre Sócrates como educador, de que a educação começa por uma autocrítica, né? Mas não termina numa autocrítica, mas começa numa autocrítica. É evidente que a formação de um indivíduo, e ser filósofo ou não é relevante para isso, significa formar alguém capaz de, diante daquilo que se oferece a ele, se perguntar por quê, a respeito de tudo. Inclusive a respeito daquilo que se apresenta como sendo o que você chamou de status quo. Então, nesse sentido, sim, né? Como cada um encaminha e desenvolve essa ideia, isso depende de cada um, mas acho que a ideia da educação como um processo formador e não informador passa seguramente por essa capacidade de perguntar-se a si próprio a respeito de tudo. Então, nesse sentido, sim. Sócrates, na Apologia, se compara a um inseto que fica picando o lombo do cavalo. A cidade é um grande animal, um cavalo gordo, pesado, que tem a tendência a dormir, e ele diz que ele é um inseto, um moscardo, que fica picando o lombo do cavalo e evita que o cavalo durma. Então, é uma ideia que depois fica bastante familiar quando a gente fala sobre o que é ser um intelectual. Supõe-se que o intelectual é aquele indivíduo que vai fazer as perguntas incômodas, espera-se que ele seja isso. Então, nesse sentido, eu acho que sim, acho que há uma dimensão crítica inerente ao processo educativo. E aí cada um deve ser capaz de lidar com isso ao seu modo, né? Me vem à mente, principalmente nesse capítulo muito infeliz da nossa história política recente, quer dizer, o quanto os professores, os educadores, de modo geral, se tornaram alvos, né, identificados como o epicentro de, enfim, formação de uma juventude transgressora, desordeira, enfim. Acho que isso não é uma novidade na história, né, infelizmente. Pessoal, perguntas, por favor, encaminhem, fiquem à vontade para tanto. Mas que estão tímidos, professor, ou cansados, talvez, né? Então, Armando, professor Ricardo, não? Então, eu vou encaminhar, talvez... pois não, por favor. Como você chama? Camila. Então. Fala aí, né? Boa noite, professores. Boa noite, toda a turma.
Muito obrigada por toda essa conversa que o senhor propôs a nós, esse novo olhar que os senhores professores propuseram a nós, um novo olhar do livro que a gente leu, que o professor nosso Marcos permitiu que a gente lesse e encontrasse talvez a Apologia de Sócrates, que acho que encantador para mim foi ler, principalmente ler ele enquanto eu estava no trem ou no busão, que eu acho que acaba encontrando, não sei se é maluquice da minha parte, mas acaba encontrando talvez pontos que se encaixam dentro da vivência, mesmo que ele está falando lá do século IV, talvez presente atualmente, 17 séculos depois, século XXI, à medida com que, não sei se eu estou errada talvez na minha análise, mas quando a gente analisa com que nosso modelo, a nossa forma de educar dentro da sala de aula, o professor ele acaba se tornando, às vezes, apenas um mero objeto da educação em si, que apenas fala, menino, cale, pare de questionar, siga a apostila, siga o livro didático. Então, eu gostaria de questionar se seria isso o currículo que os professores devem seguir, talvez o veneno que mata Sócrates, talvez aquilo que mate aquele Sócrates questionador, que seria o professor que o faz dentro da sala de aula a seus alunos, para buscar um outro olhar sobre o que a sociedade o entrega como única verdade. E o aluno, o estudante, sim, questionar sobre a sociedade e as coisas à sua volta. É isso. Muito obrigada, professor. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que toda aula é socrática. Em qualquer área, até na matemática, porque não, uma boa aula é sempre socrática. Socrática no sentido de que o estudante deve sair da sala se perguntando. Se ele sai da sala se perguntando alguma coisa depois da aula, é porque a aula deu certo. Então a aula deveria ser, embora não seja quase nunca, infelizmente, deveria ser um momento de questionamento, de questionamento, autoquestionamento e questionamento do que se oferece, do que se apresenta na vida, na sociedade, nos valores de um modo geral. Eu acho que esse é digamos, uma lição socrática. A aula, se ela se transforma numa mera transmissão de conteúdos, então ela é um processo burocrático. Mas se ela se transforma numa forma de incutir a dúvida e o questionamento na mente dos estudantes, então ela funcionou. E claro que isso tem que ser seguido de um processo de reflexão, né? Então eu acho que uma boa aula é sempre socrática, sabe? Mais alguém? Não? Então, já pensando aqui em caminhar para o encerramento, vou fazer uma pergunta, professor, que, como o senhor já esteve muitas vezes conosco, não é uma pergunta nova, mas ela segue, de certo modo, faz parte de uma liturgia de todos que participam aqui da Semana de Estudos Clássicos, que consiste em perguntar justamente acerca da importância da formação, né, de se dedicar ao longo da formação, ainda que um pouco que seja, aos estudos clássicos, ao convívio com os antigos. Porque também não é novidade para ninguém aqui que aqueles que se dedicam à antiguidade muitas vezes são vistos como diletantes, como aqueles que, né, procuram algo que não dialoga mais com o mundo contemporâneo. Então, fica a pergunta, né? Por que estudar os clássicos? Eu acho que o texto da Apologia, eu procurei destacar alguns pontos, mostra que a maneira como os homens encaravam suas vidas, a maioria deles, não é muito diferente da maneira como muitos encaram suas vidas hoje. A ideia de que a vida deve ser vivida para o acúmulo de riquezas, de poder, etc., etc., nós sabemos que isso... Nós conhecemos muitas pessoas, não pessoalmente, necessariamente, mas sabemos que boa parte das pessoas que dirigem os países no mundo inteiro
são movidas por esse tipo de concepção de vida. E isso não foi inventado ontem. Não foi inventado pelo capitalismo, inclusive. Isso é muito anterior. Quer dizer, isso é uma das características que mostram que, apesar de nós estamos aqui falando de um acontecimento que se deu há 2.500 anos, continua acontecendo que muitos seres humanos entendem que sua vida deve ser vivida dessa maneira. E continua acontecendo que alguns outros seres humanos entendem que isso não deveria acontecer. Então, o que pode haver de interessante em tomar conhecimento disso é, em primeiro lugar, baixar um pouco a nossa crista, imaginar que nós inventamos alguma coisa. Nós inventamos muito pouca coisa. O que não quer dizer que nós devemos simplesmente repetir o que aconteceu. Isso é uma maneira muito simplista de lidar com o passado. Quer dizer, ou o passado está superado, ou nós estamos condenados a repetir o passado. Não é assim. Quer dizer, a gente pode aprender com o passado, né? A gente pode usar o passado a nosso favor, ou pode usar contra, mas nós somos, em parte, o que foi esse passado. Então, eu acho que isso já mostra que o estudo dos antigos, da antiguidade, não precisa ser uma atividade decorativa e pode ser um modo de aprendizado, desde que nós não nos limitemos a esse falso dilema. Ou nós repetimos o passado, ou nós o entendemos como totalmente superado. Vejam, há muitos assuntos da investigação humana que estão superados. Quer dizer, ninguém aceita a biologia de Aristóteles hoje. E há boas razões para não aceitar a biologia de Aristóteles, depois de Darwin. Então, ela está superada. Mas os problemas associados ao que é ser feliz, a visões de mundo sobre o que é alcançar a felicidade, isso não está superado. A gente pode sofisticar, pode refinar, mas é o mesmo problema. O problema relativo aos valores éticos, políticos, mudou muito pouco. Mudou muito pouco. Nós continuamos nos debatendo sobre as mesmas questões. O que Sócrates está fazendo aqui, em última análise, é dizer que deve haver ética na política, que é o que a gente ouviu durante muito tempo, e continua achando que é verdade, tem que haver ética na política. Ou seja, nós continuamos nos debatendo em torno dessas mesmas questões. Isso não quer dizer que nós devemos, por exemplo, aceitar o que Platão diz, que a justiça só pode existir se o filósofo governar. Pelo amor de Deus, sai para lá. Mas ele está tentando resolver um problema que é um problema que nós temos ainda, que é o problema da democracia. O que é viver uma democracia adequadamente? Nós queremos abandonar a democracia? Não. Nisso nós não queremos Platão. Mas os problemas que ele está abordando lá, não na Apologia, em outros textos, na República, sobretudo, são problemas que existem para nós hoje. Por exemplo, a democracia, na época de Platão, segundo Platão, é uma coxa de retalhos. Ela é relativista. É o império da retórica, onde você pode dizer hoje que o bem é acumular riquezas e amanhã dizer que o bem não é acumular riquezas, porque para você o que importa é que neste debate no tribunal você ganhe e neste você ganhe. Então, a densidade do discurso, o peso da verdade do discurso é completamente esvaziado. Tudo pode ser dito. Isso hoje ganhou o pomposo nome de narrativa. Pessoas falam em narrativas. Isso é só um nome novo para uma coisa muito antiga. É o império da retórica, no mau sentido da palavra, porque a retórica não é um demônio que tem que ser exorcizado. É um certo uso da retórica, é a ideia de que não existem verdades. Tudo pode ser dito, tudo pode se tornar verdadeiro em algum momento. É em torno disso que gira o problema aqui. E isso é uma questão real hoje. Isso é uma questão que está diante de nós ainda. E hoje de uma crise muito aguda. Então, existem
problemas antigos que são contemporâneos. O segredo é como lidamos com esses problemas, como saber aproveitar a reflexão que eles fizeram de modo a que nos ajudem, sem ter necessariamente que adotar, aderir a algum autor do passado. Infelizmente, isso é o que vigora, porque é cômodo você escolher um autor e aderir. Mas isso é antissocrático, porque a ideia é que você sempre questione, né? Você pode descobrir que tem uma determinada maneira de pensar, que tem alguma coisa que você acha que é boa, e que tem uma outra, que tem alguma coisa que você acha que é boa, embora elas não sejam as mesmas, possam até ser divergentes, mas existe um meio de conciliá-las. No fundo, isso que é pensar. Pensar é fazer isso, né? Então, existe um campo muito vasto de abordagem do pensamento antigo. É que é muito difícil no ambiente, no contexto em que nós vivemos, porque isso envolve a ideia de uma certa criatividade na abordagem desses autores, né? Então, não acho que que os estudos clássicos sejam apenas alguma coisa decorativa. Eu acho que depende muito de quem os estuda, da postura de quem os estuda. Eu acho que Platão é um autor que, quando eu leio, algumas passagens de Platão soam para mim como se tivessem sido ditas ontem. Quando ele se pergunta, que vida é a melhor, a vida dos prazeres ou a vida das virtudes? Essa pergunta, para mim, está viva até hoje. Provavelmente não vai morrer nunca. Então, encerrando aqui a segunda sessão noturna, o segundo dia de atividades da semana da 17ª, semana de estudos clássicos aqui da FEUSP. Lembrando que na quarta e na quinta-feira as atividades serão online, né? O professor Marcos já os avisou mais cedo, e que na sexta-feira teremos, tanto à tarde quanto à noite, os exercícios cênicos. À tarde será lá na ECA e à noite aqui nesse auditório. Eu quero agradecer imensamente, professor Bolzani, a sua participação conosco. É sempre um prazer dialogar contigo. É um prazer para mim estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado ao Armando, ao professor Ricardo, e uma boa noite a todos.